Tudo bem com você? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre uma das parábolas de Jesus. E esta parábola, uma das 70 parábolas que nós encontramos nos evangelhos, que Jesus utilizou nos seus ensinamentos, esta parábola ela é considerada, eu creio que até pelo próprio Senhor Jesus, como a principal de todas as parábolas, que é a parábola do semeador. Então eu gostaria de ler no capítulo 13 de Mateus, no versículo 3 em diante, que diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, eu gostaria de compartilhar com você sobre o tema O Tempo da Semeadura. Bem, neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, constam 7 parábolas, que são chamadas de parábolas dos mistérios do reino dos céus. E na primeira parábola, que é esta que nós lemos, a parábola do semeador, Jesus chama atenção para um novo tempo. Aqui ele marca o início de um novo tempo. Ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear. Em uma das 7 parábolas, ele também fala que o campo é o mundo. Então a gente vê já uma separação. Ele não está falando mais como no tempo dos antigos. Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 5 de Isaías, diz que Deus chama a nação de Israel de minha vinha. Então houve um tempo em que o Senhor usou o povo de Israel, não é isso? Ele instrumentalizou o povo de Israel, ele agiu e atuou e interagiu com o povo de Israel para trazer ao mundo o Salvador, o Messias prometido, que foi Jesus Cristo. Mas quando Jesus chegou, ele inaugurou um novo tempo. Ele criou um novo começo. E ele disse assim: olha, agora não é mais só para a vinha do Senhor, a nação de Israel. Ele começou, na verdade, pregando o Evangelho dando preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas daí a pouco ele disse assim: olha, tem um novo tempo agora. E aí ele falou da semeadura, e ele falou do campo que é o mundo. Então ele já sinalizou um novo tempo. Esse tempo começou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. E assim começou a divulgação do Evangelho por todo o mundo. E esse tempo vai até o tempo da colheita. Esse tempo da colheita também está expresso em uma das parábolas, até mesmo em mais de uma das suas parábolas. Esse tempo da colheita vai se encerrar, na minha opinião, na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio depois do início da grande tribulação, quando for tocada a última trombeta, a 7ª trombeta. E aí vão se apresentar 7 anjos com 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra. A ira de Deus sem mistura, que é o tempo do juízo de Deus sobre todas as nações da terra. Então, até lá, esses 3 anos e meio, haverá colheita, haverá salvação, haverá possibilidade das pessoas se voltarem para Deus. Então, há um tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo da semeadura. É o tempo em que Jesus falou das diferentes reações ao Evangelho. Esse Evangelho do Senhor tem que ser pregado, tem que ser anunciado em todas as nações. E aí ele fala dos 4 tipos de solo, que são 4 diferentes reações ao Evangelho, né? Tem pessoas que não compreendem o Evangelho, são aquelas, comparado àquela semente que cai à beira do caminho. A pessoa não compreende, então vem o diabo e retira esta palavra do seu coração, disse Jesus, né? Depois ele explicou esta parábola. Aqueles que tem aquelas outras pessoas também que recebem o Evangelho rapidamente com alegria, mas eles não refletiram a respeito, e na hora que chega a tribulação ou a perseguição,
Perseguição essa que começa inclusive na família, então ele se escandaliza e ele se afasta do Senhor, ele se afasta da palavra. E a palavra fica infrutífera. Tem aquelas outras pessoas também que recebem o Evangelho, creem no Senhor, mas eles não frutificam. Por quê? Porque tem os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições, concorrendo ali também com aquele crescimento que ele está tendo no Evangelho. Então isso vem e sufoca a palavra no seu coração e a palavra não chega a frutificar na sua vida. Mas tem também aqueles que ouvem a palavra com bom e reto coração, que recebem a palavra, que avaliam quão importante, quão extraordinário, quão superior a qualquer coisa desta vida é a palavra de Deus. E a abraçam e a recebem, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que vão enfrentar, ou que já começam a enfrentar, porque Jesus mesmo não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é um tempo em que nós choramos bastante, é um tempo em que nós sofremos adversidades, é o tempo em que os seguidores de Cristo serão inclusive mortos, perseguidos, de todas as formas. Né? Mas esta é a porção de pessoas que recebem o Evangelho e que fazem como uma das parábolas de Jesus. Né? Eles abrem mão de qualquer coisa para reterem este tesouro precioso que é a palavra de Deus, que é o Senhor na sua vida. Então esta parábola ela é fundamental para compreendermos todas as outras parábolas e também esse tempo que nós vivemos. É o tempo da semeadura, da divulgação da palavra de Deus. Esse é o tempo de nós conhecermos a palavra de Deus. Hoje a nossa vinha são as Escrituras. Hoje a nossa vinha é nos debruçarmos na palavra de Deus e examinarmos, procurarmos compreender, entender, praticar esta palavra, viver esta palavra e depois, finalmente, semear esta palavra nos corações. Compartilhá-la com as pessoas. Criar ambientes, condições e oportunidades para compartilhar esta palavra com as pessoas. Porque este é o tempo da semeadura. E nós devemos semear abundantemente, porque não sabemos qual será a reação daquela pessoa, né? Ou qual serão as diversas reações das pessoas. Pela parábola que Jesus nos apresenta, a gente já observa que só 25% mais ou menos vão realmente receber a palavra e vão abraçá-la e vão retê-la no seu coração e vão frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Então é preciso que a gente faça uma semeadura em todos os sentidos, para todas as pessoas, aproveitando todas as oportunidades. E eu quero encerrar esta pequena reflexão a respeito do tempo da semeadura, contando uma pequena história. Né? Um homem ouviu um testemunho, ele estava numa igreja numa cidade da Inglaterra e ele disse que alguém disse assim, olha, eu gostaria de compartilhar um testemunho. E foi lá e falou e disse o seguinte, olha, eu quero agradecer a Deus porque um dia alguém semeou a palavra de Deus no meu coração. Eu estava na Austrália, na cidade de Sydney, e eu passava por uma rua chamada Rua George. E um pequeno, um homem baixo, um homem já de idade, cabelos brancos, ele rapidamente saiu da porta de uma loja e ele se dirigiu para mim, me entregou um folheto e ele fez uma pergunta para mim. Ele disse assim, o senhor é salvo? O senhor tem certeza que se morresse hoje o senhor iria para o céu? E aquilo deixou aquele homem muito incomodado. Ele compartilhou isso. Depois ele voltou para a sua cidade, porque ele estava visitando aquela cidade de Sydney, e ali ele compartilhou com alguém que conhecia a palavra, e essa pessoa facilmente o conduziu a Cristo e o levou a orar e a entregar e dedicar a sua vida ao Senhor. E aí aquele homem disse assim, mas eu também fui assim. Depois ele viajou e esteve numa cidade, outra cidade da Austrália, chamada Adelaide. E lá na cidade de Adelaide ele foi fazer algumas conferências, ele era um pastor. E ao fazer aquelas conferências ele também conversou com uma senhora e ao conversar, compartilhar com ela, ele perguntou como é que você conheceu o Evangelho? E ela contou a mesma história do homenzinho da rua George no centro de Sydney. E ele começou a notar esta história. Não é? Já eram 3, era ele, a pessoa lá da Inglaterra e essa pessoa de Adelaide. Depois ele viajou para outro país e assim ele foi catalogando. E aí veio no seu coração o desejo de procurar este homem que tinha semeado esta palavra, esta pergunta em um folheto na vida de tantas pessoas. Ele tinha encontrado já várias pessoas, mais de uma dezena de pessoas,
né? Eram diretores, dirigentes de empresas, pessoas que eram executivos de corporações internacionais que tinham recebido aquela abordagem inesperada daquele homenzinho da rua George. E assim ele pôde, ele se voltou para Sydney e procurou aquele homem. E alguém disse, olha, ele não está mais por aqui. E aí foi perguntando, e alguém em uma daquelas lojas disse assim, eu sei onde ele mora, eu conheci este homem. E levou aquele homem lá até a casa daquele homenzinho. E ao chegar lá, ele contou essa história. Ele disse do desejo de conhecê-lo, porque ele tinha recebido aquela palavra, aquele folheto, e aquela pergunta que deixou ele muito incomodado. E isto fez com que ele fosse a Cristo e buscasse o Senhor. E aquele homenzinho disse, olha, eu não sabia. Esta é a primeira vez que eu estou ouvindo um resultado do meu trabalho de uma vida inteira. E aí ele disse assim, agora eu já posso partir para Deus, porque agora eu estou plenamente realizado. Porque o Senhor está me contando mais de 10 experiências de pessoas que conheceram o Senhor. Hoje são líderes, são pastores, são pessoas importantes que estão testemunhando e também semeando esta palavra em muitos corações. Portanto, é isso que eu quero destacar. Este é o tempo da semeadura. Esse é o tempo em que devemos semear esta palavra, que vai gerar o reino de Deus nos corações, que vai trazer a libertação, o perdão, a salvação eterna para essas pessoas que receberem. Muitos vão rejeitar, muitos vão zombar, mas outros vão receber e vão abraçar e vão também compartilhar e semear esta palavra com muitas outras pessoas. Portanto, esse é o tempo de nós conhecermos, trabalharmos muito, estudarmos a palavra de Deus e então trabalharmos e vivermos esta palavra e semearmos no coração de muitas pessoas, porque o tempo está cumprido e o Rei está voltando. É tempo de preparação.